aplicabilidade do habeas corpus sempre gerou certa dúvida, principalmente em relação aos limites da utilização desse instrumento jurídico. Habeas corpus, medida jurídica para proteger indivíduos que estão tendo a liberdade infringida. É um direito do cidadão e está na Constituição. Existem dois tipos, o preventivo, que é uma espécie de salvo-conduto, e o liberatório, que afasta qualquer tipo de constrangimento ilegal à liberdade de uma pessoa. Em 2014, o Superior Tribunal de Justiça recebeu 27.279 habeas corpus. No Supremo Tribunal Federal, foram protocolados no ano passado 4.482. Desse total do Supremo Tribunal Federal, 1.119 foram impetrados pela Defensoria Pública da União. Em 2013, foram 923, um aumento de 21,2%. Para o defensor público federal Gustavo Ribeiro, o aumento dessa atuação é resultado da interiorização da defensoria nos últimos anos. Isso significa a democratização do direito de defesa. Atende mais lugares, atende a mais pessoas, mesmo onde já existia antes, em decorrência de um número maior, de uma confiança maior, do conhecimento do trabalho e reconhecimento do trabalho que é prestado pela instituição, a confiança da população para procurar a Defensoria Pública, sabendo que é um serviço de qualidade e integralmente gratuito. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o advogado criminalista Mauri Andrade. Boa tarde. Boa tarde. Bom, o habeas corpus é uma ação, não é um recurso, né? Perfeitamente. Ela é uma ação constitucional, muito embora previsto no Código de Processo Penal na parte de recursos, ela é uma ação que tem a previsão constitucional, então por isso que não exige nenhuma formalidade. Qual a diferença de ação e recurso? Bem, os recursos são previstos dentro do Código de Processo Penal, tem prazos para serem interpostos, já nas ações constitucionais elas não tem prazo, você pode impetrar em qualquer momento, não tem nenhuma formalidade em si. E qualquer pessoa pode impetrar um habeas corpus? Sim, qualquer pessoa, qualquer cidadão, seja a pessoa que esteja sofrendo, né, um constrangimento, seja um parente que tenha contato com o preso e ele foi até o presídio e viu que aquela pessoa está sofrendo um constrangimento ilegal, ela mesma pode impetrar. Um magistrado pode impetrar, um representante, inclusive, do Ministério Público, um promotor de justiça também pode impetrar, um delegado de polícia, qualquer pessoa. Não existe também formalidade. Quais os tipos de habeas corpus que a gente tem disponíveis? Bem, nós temos o habeas corpus liberativo e o preventivo. Liberativo, quando de fato aquela pessoa já sofreu um constrangimento legal, já está com seu direito de liberdade totalmente cesseado, já está presa. Né? E o preventivo é aquela pessoa que está na iminência de sofrer um constrangimento ilegal e, porventura, venha a qualquer momento ser presa. E aí ela entra com um habeas corpus preventivo justamente para que esse habeas corpus venha afastar qualquer possibilidade do seu direito de liberdade ser cesseado. E quem julga o habeas corpus? Somente a autoridade judiciária. O juiz, os desembargadores, os ministros. Aí vai depender da instância em que o habeas corpus foi impetrado. Porque nós temos que identificar a autoridade coatora, que é aquela que está causando um constrangimento ilegal ao paciente, que chama-se paciente, e quem julga é a autoridade superior à autoridade coatora. Como, por exemplo, um juiz é a autoridade coatora. Quem julga esse habeas corpus? São os desembargadores da instância superior. Se é um desembargador, um ministro, e assim vai. Serve para trancar uma ação penal também? Sem dúvida, o habeas corpus pode trancar não só uma ação penal, também como um inquérito policial. Né? Essa pessoa que está sofrendo um constrangimento por falta de justa causa, num inquérito policial, por exemplo, ou uma ação penal, que não existe autoria do crime, ou não existe tipicidade na conduta, ela pode sim impetrar um habeas corpus para trancar. Por quê? Porque essa pessoa está na iminência de, porventura, ocorrer esse inquérito policial ou essa ação penal, essa pessoa ser condenada de forma indevida. Então, serve também para trancar uma ação penal e um inquérito policial, que é a via administrativa, apuratória. Tá ótimo. Eu tenho outras perguntas para fazer para o senhor, mas a gente vai para um intervalo e daqui a pouco a gente volta para conversar mais sobre habeas corpus. Ok, Érica. E nós voltamos a falar sobre o habeas corpus com o advogado criminalista Mauri Andrade, que está aqui comigo no estúdio. Bom, doutor, quando não cabe habeas corpus, em que casos? Bem, quando não temos o constrangimento ilegal configurado. Né? Nós temos que ter, de fato, um constrangimento, uma prisão ilegal. E se essa prisão é legal,
e porventura o advogado impetrar, ou uma pessoa, um cidadão impetrar, e o juiz verificar que não tem essa necessidade, ele não conhece desse habeas corpus. Então, via de regra, é cabível em diversas situações dentro dessas questões do direito da liberdade, da garantia individual da liberdade, que é previsto lá na Constituição Federal. Mas pode acontecer do desembargador, o juiz não conhecer do habeas corpus porque não viu, não está ali de fato configurado um constrangimento legal, uma coação em si. No caso de prisão disciplinar militar, não cabe? Perfeitamente. Em que pese o artigo 142, parágrafo 2º da Constituição Federal, falar que, de fato, não é cabível, né, o habeas corpus nas punições disciplinares. E essas punições disciplinares têm caráter administrativo, mas muitas vezes são apreciados na via judicial. Um diretor de um determinado quartel não pode chegar e dar uma punição disciplinar, sendo que o papel é de um comandante, por exemplo. Aí cabe, sim, um habeas corpus. Por quê? Porque a autoridade que está cesseando, né, que está tendo constrangimento legal, ela não é a autoridade correta, não é a autoridade certa. E poderá caber o habeas corpus. O STF e o STJ já têm, né, entendimentos assim, já bastante avançados nesse sentido, que é plenamente possível, embora a Constituição Federal veda expressamente no artigo 142, parágrafo 2º. Em estado de sítio? Em estado de sítio, também não há nenhuma previsão constitucional e nem legal nesse sentido. Então, é plenamente possível caber o habeas corpus também no estado de sítio, muito embora, né, no estado de sítio o direito da liberdade fica cesseado também, né, nessas questões. A Constituição Federal e nem o Código de Processo Penal em si não prevê nada que veda. E já que ele é aberto, né, para todo mundo, há algum custo para impetrar um habeas corpus? Não há custo nenhum. Como já dito no bloco anterior, não há nenhuma formalidade, muito menos custo. O cidadão ou o sujeito que vê sua liberdade sendo cesseada poderá impetrar o habeas corpus, não tem custas judiciais, não tem nenhum valor a ser pago para o Estado, no sentido de impetrar e ver o seu habeas corpus ser apreciado pelo magistrado. Então, ele pode impetrar sem nenhum problema. E havendo constrangimento legal, o próprio juiz pode impetrar um habeas corpus, ou conceder um habeas corpus, na verdade, sem que haja uma provocação. Perfeitamente. O juiz pode conceder um habeas corpus de ofício. Não é, às vezes o advogado impetra um habeas corpus, mas nos seus pedidos não está lá um pedido de liberação do seu cliente. Às vezes é um habeas corpus somente para trancar uma ação penal. E o juiz pode conceder o trancamento da ação penal e, ao mesmo tempo, já liberar. E, de ofício, ele pode fazer dar a liberdade para a pessoa de uma forma imediata, de ofício, sem nenhuma provocação e nenhum pedido. Quando um habeas corpus é negado, o advogado, a defesa, pode entrar com outro habeas corpus? Sim. O habeas corpus ele tem as suas particularidades no sentido de poder ser impetrado em instâncias superiores. Por exemplo, um delegado de polícia é a autoridade coatora. Você impetrou um habeas corpus para um juiz. O juiz apreciou esse habeas corpus, negou. Você vai impetrar para uma autoridade superior ao juiz, que foi ele que negou. E temos aí uma nova autoridade coatora. Então, você vai impetrando para as instâncias superiores, justamente porque quem analisa um habeas corpus é uma autoridade superior àquela coatora. Tá ótimo. Muito obrigada pelas informações. Eu conversei com o advogado criminalista Amaury Andrade. Até uma próxima.